Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 nós estamos aqui para falar sobre abertura e fechamento de mercado e os principais pontos que podem impactar o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Tivemos aí um problema em relação à internet aí no dia de hoje, não conseguindo transmitir ao vivo, mas a gente segue aqui então trazendo o conteúdo gravado para que você possa acompanhar. Então não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo, que assim o YouTube entende que ele é mais relevante e automaticamente ele entrega esse conteúdo para mais pessoas. Não conseguimos estar ao vivo, como eu falei, um problema em relação à internet aí em todo o condomínio onde eu resido, já tentando resolver essas questões, mas vamos tratando assim da forma como nós conseguimos nesse momento. Olhando aí um pouquinho para ontem, dia 7 de julho de 2021, as bolsas mundiais no dia de ontem aí tiveram alta, inclusive o índice Bovespa subiu bem em meio aí a incertezas políticas, obviamente, pessoal de olho na CPI da Covid, na crise hídrica, reforma tributária, também na divulgação do IGPDI que nós tivemos aí no dia de ontem, que caiu em relação a maio, e já expectativas em relação ao dia de hoje, onde também temos divulgação em relação ao IPCA, que é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Ontem, entre alguns pontos aí que marcaram o dia, tivemos o ministro Paulo Guedes ressaltando aí os avanços em relação à reforma administrativa e também a reforma tributária, e o indicador de varejos no Brasil aí que também foi bem recebido aí quando olhamos para âmbito geral no país. O principal propulsor no dia de ontem foi o mercado internacional, com algumas informações aí referentes à última reunião do FOMC, a reunião do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, né? A ata do FOMC trouxe um pouco mais de tranquilidade, visto que o Fed, ali o Banco Central norte-americano, enxerga a partir das informações aí da última ata que é necessário um passo além na economia para que possam ser iniciados aí as retiradas de estímulos, seja por recompra de títulos, que atualmente aí são 120 bilhões de recompra de títulos mensal, o compromisso do Fed, e também a baixa na taxa de juros, né? Nós já estamos aí há bastante tempo com a taxa de juros do Banco Central norte-americano entre 0 e 0,25, além de muita injeção de recurso lá nos Estados Unidos por parte do governo. Então, isso foi muito bem aceito aí no dia de ontem, fazendo também com que o rendimento das Treasuries, né, os títulos aí para 10 anos, principalmente lá nos Estados Unidos, que são os títulos mais seguros do mundo, tivessem queda na sua rentabilidade, dando fôlego aí para a renda variável e automaticamente também trazendo novos recordes aí para S&P e Nasdaq. Na Europa, tivemos novas altas após o mercado digerir aí as informações, principalmente em relação à Alemanha, no dia anterior, havendo aí queda principalmente aí nos pedidos da indústria e também queda em PMIs e tudo mais, e olhando para a Alemanha, que é o principal player aí, olhando aí para a zona do euro, preocupou bastante os investidores nos últimos dias. Ontem o mercado digeriu e voltamos a ter altas na bolsa alemã. A Ásia fechou em sentidos opostos, com reaquecimento ali, principalmente do mercado de siderúrgicas e commodities na China, as importações, e obviamente a China ainda tentando, como a gente fala com frequência aqui, controlar um pouco o preço do minério de forma geral. Olhando um pouquinho para números do dia de ontem, nós tivemos ontem aí o índice Bovespa subindo 1,54%, voltando ao patamar de 127 mil pontos, 127.019 pontos. O dólar subiu 0,59, segurando um pouquinho a forte alta dos últimos dias, e fechou a cotação em R$ 5,23. Nasdaq alta de 0,01 a 14.665, S&P 500 subindo 0,34 a 4.358 e Dow Jones subindo 0,30 a 34.681, fechamento das bolsas americanas também no dia de ontem. Já quando olhamos então para a Europa, o euro também subiu 1,20% a R$ 6,17,
E as bolsas na Alemanha, o DAX subindo 1,17, chegando aí a 15.692 pontos, o CAC na França subindo 0,31 a 6.527 pontos, e no Reino Unido a alta de 0,71 a 7.151 pontos. Na Ásia, já falávamos ontem pela manhã, mas a China teve alta de 1,86, chegando aí a 14.914 pontos, e no Japão a queda foi de 0,96 a 28.366 pontos, números de fechamento de ontem, dia 7. Também vemos aí cenário de cripto mudando um pouquinho o patamar no dia de ontem, Bitcoin subindo 1,44%, enquanto o Ethereum teve alta de 2,60%. Oscilações muito fortes também quando olhamos para petróleo futuro, onde o Brent subiu 73 dólares, caiu a 73 dólares e 38 cents o barril, e o WTI caiu aí a 72 dólares e 19 cents o barril. Muito dessa oscilação, obviamente, ainda sendo por conta aí das reuniões da OPEP, que não tiveram um fechamento e uma definição específica. O índice S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo, teve queda de 1,46% no dia de ontem a 16,20 pontos. Olhando aí para metais futuro, ontem o ouro futuro aí voltou a subir. Lembrando, a gente já falou aí que por conta do momento aí em que vivemos, muita gente parte aí para a segurança do ouro, né, como reserva aí de valor. E o ouro, então, sendo negociado a 1.803 dólares e 95 cents a onça, fechamento de ontem. Uma leve queda no alumínio futuro, que fechou a cotação a 2.487 dólares e 25 cents, e o ferro refinado, por conta aí dessa retomada forte na China, chegando então a 218 dólares e 11 cents, negociação aí de metais futuro. Já entre as principais altas, né, tivemos aí no dia anterior os índices de forma geral, as ações do índice Bovespa aí não tendo nem 5 altas. Já ontem aí voltamos forte e tivemos aí algumas lojas de varejo, como é o caso de Lojas Americanas, até mesmo por conta da divulgação aí das vendas no varejo, e Elican 3 subindo 5,45% a R$ 28,80. Sobe forte também no dia de ontem Rent 3, que é Localiza, que subiu 5,41% a R$ 66,35. RADL3, que é Droga Raia, subindo 5,07% e voltando aí ao patamar de R$ 25,90. Raio 3, que é Rumo, subindo 4,70% a R$ 20,27. E Magalu, MGLU 3, subindo 4,46% a R$ 22,01, negociações do dia de ontem. Já entre as principais baixas, temos aí Prio 3, por conta, obviamente, aí do preço de petróleo, que cai 1,97% a R$ 19,84. CVCB3 caindo 0,95% a R$ 26,04. Pecar 3 cai 0,40% a R$ 37,33. E BRKM5 caindo 0,32% a R$ 58,83, fechamento aí do dia de ontem. Além disso, tivemos BID11 num movimento aí de correção, caindo 0,27% a R$ 77,27. Hoje aí podemos ficar de olho em alguns indicadores, principalmente o IPCA, que é divulgado aí no dia de hoje, a inflação oficial do país, né? E é muito esperada aí, principalmente aí por conta de alta de juros e essa possível alta aí da inflação, que pode forçar o governo a trazer uma alta ainda maior de juros do que aquela prevista aí no Boletim Focus. Também podemos ficar de olho aí, olhando para o mercado internacional, na balança comercial da Alemanha, que veio bem acima do esperado, inclusive assim com recordes em relação aos últimos anos. Então também é um ponto aí que vale a pena ficar de olho. Pedidos contínuos e principalmente os pedidos iniciais de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, que vão balizar, obviamente, também a questão aí de empregos lá na maior economia do mundo.
E hoje também temos divulgação aí do IPC e do IPP, Índice de Preços ao Consumidor e Índice de Preços ao Produtor lá na China, também olhando um pouco aí para essa questão de inflação na China, que preocupa também, como preocupa além da Ásia, a Europa, Estados Unidos e obviamente o Brasil. Olhando um pouquinho no cenário político, na CPI da Covid, ontem nós tivemos o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, dando voz de prisão ali ao ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, aquele que foi acusado de pedir a propina aí, equivalente aí a $1 por vacina, né? Ele foi preso ali, então, pela polícia do Senado, principalmente aí por, segundo o Omar Aziz, estar mentindo, né, e que os áudios, inclusive lá do Dominguete, do Luiz Dominguete, que foram apresentados, mostram aí diversos pontos que contradizem as falas do ex-diretor de logística. Então, mais tarde, esse ex-diretor de logística acabou pagando a fiança e foi liberado, mas obviamente isso mexe bastante com o mercado. Por fim, dentro dessa questão aí, o laboratório da Precisa, né, que foi quem negociou a questão das vacinas, disse que não ofereceu aí um acordo de $10 por vacina, algo que tem sido investigado, né, porque supostamente aí esses materiais mostram aí uma oferta inicial a $10 por vacina e depois ela sendo negociada a $15, um aumento de 50%. Então isso deve movimentar a CPI e automaticamente movimentar o mercado no dia de hoje. O fim dos super salários, né, o projeto aí que foi enviado para votação, ele foi aprovado na comissão especial da Câmara e agora será votado aí na Câmara, enviado para votação. Provavelmente na próxima semana já devemos ter essa votação. A ideia é reduzir os tipos de pagamentos adicionais aí que são pagos no funcionalismo público e acabar com os super salários, né? Lembrando, por lei, nenhum funcionário público deveria receber mais do que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que hoje equivale a R$ 39.200. Mas, na prática, muitos funcionários acumulam gratificações e, inclusive, em alguns pontos, como já vimos, judiciário e outras situações, esse acúmulo de penduricalhos chega às vezes até 2, 3 vezes o que seria essa máxima de salário que pode ser pago, então, ao funcionalismo público. A reforma tributária ainda deve ter uma discussão muito forte em relação à redução do imposto de renda à pessoa jurídica, algo que nós já viemos falando aqui nos últimos dias, né? O ministro Paulo Guedes defende essa questão juntamente aí com a extinção de alguns subsídios, e isso aí também deve ser muito discutido na Câmara e no Senado. Ainda falando em Câmara e Senado, o Arthur Lira ele disse que não vai permitir que a Câmara vote a reforma do imposto de renda enquanto o texto não estiver maduro o suficiente, não houver uma clareza suficiente em relação às informações ali prestadas. Olhando um pouquinho para o cenário econômico, o ministro Paulo Guedes e diversos especialistas reforçam aí que essa alta momentânea do dólar ela é passageira, né, e ocorre muito por conta da crise política. Em entrevista nós vimos aí nessa semana o ministro Paulo Guedes inclusive aí falando que caso não fosse aí toda essa questão política, nós teríamos aí nesse momento aí um dólar despencando, né? Vimos o dólar chegar aí na casa dos R$ 4,90 e ele poderia ter caído mais, como alguns especialistas tratam aí o dólar chegando aí na casa dos 4,50, 4,70 e estabilizando talvez nesse ano de 2021. A produção de veículos caiu mais de 13% no mês de junho, né, agravando a crise no setor, muito por falta aí dos semicondutores e peças, né? Vimos diversas montadoras nos últimos meses, durante toda a pandemia também, fechando aí as suas fábricas por falta de peças, falta de semicondutores e também o fato de a exportação de veículos no Brasil ser menor, o que acaba também gerando aí um pouco mais de preocupação em relação ao emprego e renda e também a retomada do setor econômico.
Paulo Guedes, ele descarta o uso das reservas internacionais que o Brasil tem aí para o pagamento do auxílio emergencial, que agora foi prorrogado até o mês de outubro, né? E lembrando, essa reserva internacional são os valores aí que o Brasil tem em dólar lá fora, né? Principalmente aí para poder controlar a política cambial e, obviamente, aí sempre que necessário fazer compras de moeda estrangeira, vender moeda estrangeira para controlar, então, esse ponto também, visto que nós temos uma política cambial flutuante suja, né, com a interferência do Banco Central. Especialistas dizem que em setembro nós já podemos ter uma reabertura geral aí em relação ao fim da pandemia, né, não ao fim necessariamente, mas o fato de termos aí imunização em massa, talvez aí já a partir de setembro, né, olhando principalmente para o avanço que tivemos em relação ao número de vacinas nos últimos meses. Também, obviamente, mesmo existindo ainda muitos casos de óbito por Covid-19 e novos casos, esses números têm reduzido aí nas últimas semanas, o que também favorece um pouco o que esses especialistas têm falado. Olhando um pouquinho para o setor corporativo, a Qualicorp, que é ela cuida de planos de saúde de forma geral, né? A empresa de planos de saúde, ela tem ampliado o seu processo de digitalização e foca agora aí numa expansão principalmente dentro de pequenas e médias empresas para alcançar crescimento e se tornar referência no setor. Lembrando, a gente sempre fala aqui que esse setor de saúde, né, ele tem crescido bastante com M&A, aquisições e diversos processos aí que devem favorecer o setor nos próximos anos. Óbvio, isso não é uma recomendação de compra, mesmo porque existem precificações anteriores e é necessário aí que se estude, que se avalie caso a caso. A agro é pop, né? Apesar de nós termos aí pouco tempo aí que o agro tem se manifestado aí no Brasil de forma geral, nós temos agora aí um movimento de diversas empresas fazendo abertura de capital. Agora nós tivemos aí por último a 3tentos, né, que teve aí distribuição exclusiva do BTG Pactual, mas movimentou aí, segundo informações, 1,3 bilhões de reais aí em IPO aí nessa semana, o que também deve trazer mais opções para os investidores. Magazine Luiza finalizou a compra de uma nova startup. Magazine Luiza aí sempre expandindo as questões, adquirindo novas empresas também. E a startup aí que ela adquiriu agora é especialista em conversão de compras digitais, né? Também aí reforçando todo o trabalho de digitalização e de posicionamento digital que Magazine Luiza já tem há bastante tempo, reforçando essa questão aí para ser mais assertivo nas vendas ao consumidor final. Hapvida, que também é empresa aí do setor de saúde, né, reforçando então essa questão, ela adquiriu aí o grupo HB Saúde, que é do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, e também o Hospital Cetro, lá na Bahia, então também mostrando aí a força desse setor. E a falta de chips, ela tem preocupado bastante, a gente já fala sobre esse ponto aqui há algum tempo. A falta de chips, inclusive, pode afetar aí a fabricação de celulares. A Samsung aí fala que até mesmo para a fabricação das telas de celulares aí tem tido dificuldade em relação a encontrar chips no mercado, né? Obviamente a escassez também traz um preço mais alto para esse tipo de produto, que acaba sendo repassado para o consumidor final. Agora, deixa eu ver que horas são. 6h14 da manhã. Como a gente já disse, tivemos aí um probleminha em relação à internet, mas vamos gravar e deixar o conteúdo disponível para vocês posteriormente. Temos já as bolsas asiáticas fechadas. Nesse momento aí, o Japão fechou em queda de 0,38% a 14.882 pontos. Na China, né? A bolsa chinesa fechando então com queda de 0,38% e a bolsa japonesa, o Nikkei, no Japão, fechando em queda de 0,88 a 28.118 pontos. Já as principais bolsas globais aí, muito aí por conta nesse momento aí de cautela e preocupação com o crescimento global, mesmo com o Fed ontem dando mais reforço aos estímulos, mas a preocupação em relação ao crescimento e também a liberação da economia por conta do aumento de casos acaba preocupando, e nesse momento nós temos as bolsas mundiais despencando,
o DAX na Alemanha aí caindo 1,33%, o CAC na França cai 1,80% e no Reino Unido a queda é de 1,40%. O reflexo também vem aí lá no mercado norte-americano, onde o pré-market também traz aí Dow Jones caindo 1,10%, S&P 500 caindo 1% e Nasdaq caindo 1,10%. A perspectiva, óbvio, a partir disso, é que a Bolsa Brasileira, o índice Ibovespa, também venha a cair no dia de hoje, seguindo as bolsas internacionais. A gente sempre ressalta, o mercado é soberano e nós podemos ter mudança em relação a isso no decorrer do dia. Obrigado aí pela sua companhia. Voltamos amanhã, provavelmente aí ao vivo, para que você possa nos acompanhar a partir das 5h50 da manhã. Lembre-se também, acesse um dos nossos grupos de WhatsApp, onde lá você recebe esse material também em PDF para consultar a qualquer momento do seu dia. Um abraço, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.